Então vamos lá. Antes da gente entrar nessa questão da tributação aplicada à transferência internacional dos jogadores, acho que é importante entender um pouco sobre como que funciona a tributação dos clubes no Brasil. E essa pergunta eu jogo para o Rafa. Como que é, Rafa, como que funciona, se é que dá para resumir, a tributação dos clubes no Brasil? Bom, boa tarde a todos. Não vou aqui me alongar e entrar muito em especificidades. A minha ideia aqui é passar para vocês mais um panorama geral, só para vocês entenderem. De uma forma geral, os clubes no Brasil, eles são constituídos por meio de associações civis sem fins lucrativos. E as associações civis, elas possuem um regime de tributação diferenciado, com alguns benefícios. E aí, o que isso traz de vantagem para os clubes ao adotarem o formato associativo? Basicamente, os benefícios se restringem a 4 tributos: imposto de renda, contribuição social sobre o lucro, PIS e COFINS. Para imposto de renda, contribuição social e COFINS, a legislação ela isenta os clubes do pagamento dos tributos, tá? Então, o clube que se é constituído de uma forma associativa, sociedade civil, associação civil sem fins lucrativos, ele não paga nada de imposto de renda, nada de CSL, nada de COFINS. Ele vai pagar só PIS, porém o PIS dele é um PIS reduzido, tá? O PIS é a contribuição para o Programa de Integração Social. Vai pagar uma alíquota de 1% incidente sobre a folha de salário. Além disso, existem outros encargos que os clubes recolhem, e aí recolhem normalmente, como outras empresas, que é o INSS, contribuições previdenciárias e o FGTS, tá? Então, acho que quando a gente pensa em clube, e aí eu digo clube, associação civil sem fins lucrativos, os grandes benefícios que existem são relacionados à isenção de pagamento de imposto de renda, CSL, COFINS e o PIS, a alíquota de 1% sobre a folha de salário. Agora, para a gente entender a vantagem, o interessante é comparar com uma empresa normal, ou mesmo com um clube que tenha adotado o formato empresarial de acordo com a legislação atual. Um bom exemplo disso aí é o Botafogo de Ribeirão Preto, mas a gente tem outros clubes também que seguem, que optaram por seguir esse formato aí. Quando a gente pensa numa empresa, enquanto o clube associativo ele é isento de imposto de renda, uma empresa ela vai pagar 25% de tudo aquilo, de toda a renda que ela ofere. O clube associativo é isento de contribuição social sobre o lucro, ao passo que uma empresa, um clube, empresa no formato atual, ele paga 9% de contribuição social, de CSL. O clube associativo, como eu disse para vocês, não paga nada de COFINS. Uma empresa, hoje, paga 1,65 sobre a receita bruta. Se a gente for lá, o PIS, eu disse, é um PIS diminuto, é um PIS reduzido, 1% sobre a folha de salário, na forma associativa. Na forma empresarial, ele vai para 7,6% da receita bruta. Então, vocês conseguem ir comparando e ver como é diferente já, só nesses 4 tributos, a carga tributária incidente sobre um clube de futebol constituído sob a forma associativa e um clube que opta por seguir o caminho de uma entidade empresarial. Com relação a INSS, contribuição a terceiros e FGTS, a tributação é normal. Para os dois vai ser idêntica, vai ser 5% de receita bruta. O INSS incide a alíquota de 5% sobre a receita bruta, a uma alíquota de 4,5% sobre a folha de salário e a uma alíquota de 8% o FGTS sobre a folha de salário, tá? Então, o grande diferencial aqui, quando a gente pensa na tributação no Brasil, em relação aos clubes associativos e os clubes constituídos sob forma de empresa, está aí no IRPJ, na CSL, no PIS e na COFINS. E já que a gente está conversando aqui um pouquinho sobre a tributação no Brasil, acho que todo mundo que está participando aqui deve ter ouvido que
tem um projeto de lei do deputado Pedro Paulo, do partido do DEM, que propõe aí, sugestiona que os clubes associativos se transformem em empresa. Não é uma imposição propriamente, é um projeto que deixa a faculdade para os clubes que optarem, e como forma de estimular, incentivar os clubes a migrarem do formato associativo para o formato empresarial, ele sugere aí um regime tributário diferenciado para os clubes que se tornarem empresa. Então, os clubes, se aprovado o projeto, que optarem por adotar a forma empresarial nos termos sugeridos pelo projeto de lei, eles teriam uma tributação intermediária, não tão benéfica quanto os clubes associativos e também não tão gravosa quanto os clubes constituídos sob a forma de empresa com base na legislação atual. E o que basicamente traz aqui o projeto de lei do deputado Pedro Paulo, que na Câmara dos Deputados era o 5.082 de 2016. Ele pega o IRPJ, CSL, o PIS e a COFINS, que hoje no formato associativo eram tributos isentos, com exceção do PIS, que era 1% sobre a folha de salário, agrupa todos eles e cria uma alíquota única. Fala, olha, o clube, a título de IRPJ, CSL, PIS e COFINS, vai pagar 5% sobre a receita bruta dele. Então, onera um pouco mais os clubes, mas se a gente comparar com a carga tributária das empresas hoje em dia, que tem só de IRPJ e CSL 34% do seu lucro, e mais aí algo em torno de 12,65% sobre a receita bruta, aqui a gente está falando só 5% sobre a receita bruta. Então, é um regime que, de fato, serve de estímulo para o clube migrar para o formato de empresa. Ele é mais benéfico e, obviamente, quando a gente comparando com uma empresa normal, com um clube associativo, ele acaba sendo um pouco mais oneroso, mas aí a contrapartida que os deputados têm defendido é que um clube no formato de empresa facilita o ingresso de investidores, uma gestão mais transparente e etc. Então, de uma forma resumida, eu acho que esse é o cenário que a gente tem hoje no Brasil.